Boa tarde, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja, tá? Nós vamos começar agora o terceiro bimestre, tá? O nosso terceiro bimestre, ele vai ser dividido em duas partes, só porque ele é muito longo. Só que eu vou passar ainda hoje as duas partes para vocês, tá? Nós vamos começar a trabalhar a unidade 1, que fala da formação dos estados modernos na Europa. Olha só, estados modernos eles vão se formar depois da centralização do poder nas mãos de um rei, tá? Então eles começam a se delinear com a centração desse poder e isso só vai ser possível porque várias transformações econômicas e sociais aconteceram na Europa. Então, nos últimos séculos da Idade Média, nós vimos a expansão do comércio internacional que vai consolidar as relações entre a Europa e o Oriente. Olha só, o Oriente vem as especiarias, tá? E aí nós vamos ver a formação de uma burguesia mercantil. Essa burguesia ela tinha basicamente a sua sede nas cidades italianas. Só que, como eles distribuíam mercadorias por toda a Europa, acabou fortalecendo todos os monarcas europeus, principalmente Portugal e a Espanha. Por que isso? Porque era justamente o entreposto comercial que espalhava as mercadorias para o norte da Europa. Nós vamos verificar que essas monarquias começam aperfeiçoando e criando novas instituições para garantir o seu poder. Que instituições são essas? O exército, uma burocracia de Estado, uma legislação jurídica e outra maneira vai ser se fortalecer através dos casamentos. Então, veja, os casamentos passam a ser negócios de Estado, tá? E não escolhas pessoais. Com isso, nós vamos ver que as monarquias tornam-se cada vez mais fortes. Nós vamos ver que a estrutura dessa sociedade vai se modificar ao longo do tempo, como? Com o crescimento demográfico, nós vamos ter a formação de muitas cidades e a transformação vida tanto no campo quanto na cidade. Olha só, no campo, agora aquela agricultura não é mais de subsistência, é uma agricultura voltada para a produção de excedente. O comércio precisa de mercadoria para vender e com isso aumenta ainda mais a exploração dos servos. Os senhores não estão nem aí, eles querem mais é que a moçada trabalhe para que eles tenham bastante produto. Nas cidades, a produção artesanal continua sob o domínio das corporações de ofício. Só que agora essas corporações de ofício estão ligadas às ligas associação de comerciantes, porque eles produzem e os comerciantes distribuem pela Europa, tá? Então nós vamos verificar que os comerciantes passam a ter uma relação muito próxima com os artesãos e isso começa a modificar tanto a vida do artesão quanto a vida do camponês. O camponês agora está integrado às relações de produção. Veja bem, o campo produz a matéria-prima, a cidade transforma essa matéria-prima e o comerciante distribui, vende essa matéria-prima. Vimos que uma mudança nesta sociedade. Com isso, nós vamos verificar que o poder econômico começa a mudar de mãos. Antes, o poder econômico estava totalmente nas mãos da nobreza, que tinha terra. Então, terra era poder. Só que agora a terra continua sendo poder. Só que surge um outro poder, o capital, tá?
E quem é que tem o capital? A burguesia. Quem é a burguesia? Comerciantes, grandes artesãos, também aqueles carinhas que produzem coisas, quem compra e quem vende. Então, mudanças, tá? Com isso, essa burguesia precisa de ampliar os seus negócios. Por isso, ela passa a se aproximar mais da monarquia. E o Estado, na figura do rei, precisa também de mais poder. Para quê? Para contornar e controlar essa nobreza que está extremamente abusada, tinha poder demais, tá? Por isso, nós vamos verificar que o rei, ele deixa de ser apenas um senhor feudal e agora é o senhor absoluto. E ele agora pode elaborar leis, modificar tudo sem consultar ninguém. A monarquia absoluta começa a contar com um sistema burocrático e um exército. Esse exército é forte, é permanente. Como é que eles conseguem isso? Através do dinheiro dos impostos pagos pela burguesia, ok? Então, nós vamos verificar que esse Estado moderno, ele precisa de uma ideologia, alguém que o defenda. E como é que surge isso? Através dos filósofos que vão defender o que? A figura do rei e a figura do Estado. Então, novas instituições começam a ser estruturadas, a ser formadas, mostrando o que? Os direitos e deveres da sociedade. Moçada, direitos nenhum, deveres todos, tá? Então, essa sociedade, porque o direito é obedecer ao rei e deveres, pagar os impostos. Uma das obrigações do Estado vai ser apenas proteger a propriedade privada e os privilégios da nobreza. Aí eu pergunto, e o povão? O povão está fora. O rei não está nem aí para isso. Não se esqueça que o rei foi um senhor feudal, ele é um nobre também. A burguesia também vai ser beneficiada. Por quê? Ora, ela precisa de algumas vantagens, como a criação de uma moeda própria que passa a valer em todo o território nacional, senão era uma loucura, tá? Precisa também de um sistema único de pesos e medidas, porque antigamente 1 metro podia ter 100 centímetros, podia ter 50, podia ter qualquer coisa. E aí, para o comércio, era uma loucura. O cara não tinha como estabelecer um padrão. E outra coisa importante vai ser a delimitação das fronteiras territoriais, tá? E aí passa a vigorar o quê? Um sistema jurídico dentro de todo o território. E isso vai ser importante para o fortalecimento da burguesia e o nascimento do mercantilismo, mercantilismo, política econômica do Estado absolutista e também de se estruturar o conceito de nação. O que é nação? É feita de um território, de um povo e de um poder, tá? E aí começa a ser estruturado com este novo poder. Objetivos vai ser justamente, os objetivos do Estado moderno vai ser fortalecer a política mercantilista, aumentar o acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, para manter uma balança comercial favorável. O que é isso? O Estado tem que comprar menos e vender mais. Isto quer dizer os artesãos têm que produzir muito, a moçada do campo tem que produzir muito para que o Estado possa vender e lucrar com isso. Um outro problema que nós vamos ter nesse momento vai ser a crise dentro da Igreja Católica, ou a crise do catolicismo. Nós vimos em capítulo anterior a reforma religiosa, que foi importante para a formação dos estados modernos. Por quê? Acabou fortalecendo o norte da Europa, onde eu tinha uma burguesia forte. Essa região adota o protestantismo, isso quer dizer, rompe com a Igreja Católica,
E também essa crise vai acabar provocando guerras religiosas, entre católicos e protestantes, que nós já vimos no capítulo anterior, que vai ser o ponto mais alto à noite de São Bartolomeu, tá? Massacre de protestantes, tá? Então, nós vamos ter todos esses fatores que auxiliam a formação dos estados nacionais. Moçada, vamos dar uma paradinha aí, vamos fazer os exercícios da página 431 e vamos ao próximo vídeo aula, tá? Até já!